O gosto amargo da humilhação ainda estava na minha boca quando atravessei o portão enferrujado pela última vez. Tinha 18 anos, uma mochila desgastada e apenas R$ 40 no bolso. Toda a minha fortuna acumulada em anos de pequenos serviços escondidos. O sol nascia preguiçosamente no horizonte enquanto eu deixava para trás a casa que nunca foi meu lar. Talvez devesse sentir medo, mas tudo que sentia era alívio. Alívio de não ouvir mais a voz cortante de Luciana, minha madrasta, dizendo que eu era um fardo, uma intrusa, uma caridade indesejada. Você só está aqui porque seu pai teve pena, ela repetia como um mantra cruel. E agora que ele se foi, sobrou para nós carregarmos o peso. Papai morreu quando eu tinha apenas 6 anos. O câncer o consumiu rápido demais para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Num momento, ele me girava no ar. No outro, estava em uma cama de hospital. E logo depois, apenas em fotografias empoeiradas que Luciana escondeu no sótão. O que não foi escondido foi o ressentimento dela. Para Luciana, eu era a lembrança viva de que meu pai havia amado outra mulher antes dela. E pior, havia me trazido para a nova família que formou. Meus meio-irmãos, Rodrigo e Carla, seguiam o exemplo da mãe. Tinham quartos espaçosos com paredes coloridas, enquanto eu dormia num colchonete no quarto de despensa. Ganhavam presentes em datas comemorativas, enquanto eu recebia olhares de desdém. Comiam as melhores porções, enquanto eu me contentava com restos. E se ousasse reclamar, era lembrada de que mendigos não escolhem. Naquele dia de partida, jurei a mim mesma que nunca mais seria tratada assim. Não sabia como, não sabia quando, mas voltaria um dia para provar meu valor. Não por vingança, mas por justiça, por dignidade. Pela menina que fui e que merecia muito mais do que migalhas de afeto. Enquanto caminhava em direção à rodoviária com passos decididos, não imaginava que levaria exatos 10 anos para cumprir aquela promessa. 10 anos de trabalho árduo, lágrimas silenciosas e uma persistência que nem eu mesma sabia que possuía. Os primeiros meses na capital foram brutais. Dormi em albergues, depois em quartos compartilhados nos fundos de casas de família, trabalhando como diarista, babá, atendente, qualquer coisa que pagasse as contas. À noite, com os dedos doloridos e as costas tensas, fazia cursos online gratuitos no celular barato que consegui comprar após 3 meses economizando. Conheci Helena num desses trabalhos. Ela era cabeleireira e me ofereceu o sofá da sala dela quando soube que eu estava prestes a ficar sem teto depois que a família para quem trabalhava se mudou para o exterior. Foi Helena quem notou minha habilidade com detalhes quando me viu desenhando durante um momento de folga. Você tem mão boa, comentou, observando o desenho que eu fazia distraidamente. Já pensou em fazer sobrancelhas? Foi assim que comecei. Helena me ensinou os rudimentos da técnica e comecei a atender algumas clientes suas nos horários vagos do salão onde ela trabalhava. Logo, havia uma pequena lista de espera para os meus serviços. Com o dinheiro extra, investi em cursos profissionalizantes de design de sobrancelhas, depois de cílios, microblading e, finalmente, procedimentos estéticos mais avançados. Não foi um caminho linear. Houve momentos em que precisei voltar às faxinas quando o dinheiro ficou curto. Noites em que chorei abraçada ao travesseiro, exausta e duvidando se conseguiria. Mas havia algo dentro de mim, talvez o desejo de provar meu valor, talvez apenas teimosia, que me impedia de desistir. Aos 23 anos, consegui alugar uma pequena sala nos fundos de uma farmácia de bairro. Pintei as paredes, comprei uma maca usada e coloquei uma placa modesta na porta. Espaço Ana Carolina, estética especializada. O nome no papel parecia grandioso demais para aquele cubículo, mas eu sabia que era apenas o começo. Trabalhava 7 dias por semana, muitas vezes até tarde da noite. Montei perfis nas redes sociais e passava madrugadas estudando marketing digital. Cada cliente satisfeita se transformava em 3 novas indicações.
Cada procedimento bem-sucedido se convertia em fotos antes e depois, que atraíam mais interessadas. Em 2 anos, precisei contratar minha primeira assistente. Em 3, mudei para um espaço próprio, maior e mais bem localizado. Aos 28 anos, inaugurei minha segunda unidade. E então veio a terceira, a quarta, até que me tornei uma referência nacional em estética avançada, com 9 clínicas espalhadas por 3 estados e meu nome estampado em uma linha própria de produtos. O sucesso veio acompanhado de reconhecimento, dinheiro e uma vida confortável que jamais imaginei ter. Comprei um apartamento espaçoso, viajei para conhecer outros países, investi em mim mesma, mas algo ainda estava incompleto. Havia um capítulo aberto no livro da minha vida, uma ferida que, apesar de cicatrizada, ainda formigava ocasionalmente. Foi quando recebi o convite para ministrar um curso em Ribeirão das Flores, minha cidade natal. 10 anos haviam se passado desde que saí de lá com uma mochila rasgada e o coração partido. Agora, voltaria como Ana Carolina Mendes, a especialista, a empresária, a mulher que construiu um império com as próprias mãos. O motorista da empresa que contratei parou o carro em frente ao hotel mais luxuoso da cidade, um estabelecimento que nem existia quando morei ali. Ribeirão das Flores havia crescido, modernizado-se, mas mantinha aquele ar interiorano que misturava familiaridade e fofoca. Enquanto caminhava pelo saguão elegante, percebi olhares curiosos. Alguns me reconheceram imediatamente, outros cochichavam tentando lembrar de onde me conheciam. Ana Carolina Mendes, meu Deus, é você mesma! Exclamou a recepcionista quando entreguei meus documentos. Estudamos juntas no colégio estadual. Sou eu, Patrícia! Sorri educadamente, tentando associar aquele rosto adulto à memória nebulosa de uma adolescente que, se não me tratava mal, tampouco havia estendido a mão quando eu precisava, mas não guardava rancor. O tempo ensina que muitos são apenas espectadores passivos da dor alheia, não necessariamente algozes. Claro, Patrícia. Como você está? A conversa fluiu superficial, com ela explicando orgulhosamente que era gerente do hotel há 3 anos, enquanto seus olhos analisavam meu conjunto Chanel e a bolsa de grife que eu carregava displicentemente. Vi admiração, curiosidade e talvez uma pontada de inveja em seu olhar. Era estranho estar do outro lado agora. Todos comentam sobre seu sucesso. Vi uma matéria sobre você na revista Empresas e Negócios mês passado. É incrível como você... Bem, você sabe. Saiu daqui sem nada, e agora... A vida dá voltas, respondi simplesmente, pegando a chave do quarto que ela me estendia. Depois de me acomodar no hotel, decidi caminhar pela cidade. O curso que eu ministraria só começaria no dia seguinte, e algo me impelia a revisitar os lugares do meu passado. Era como se precisasse confrontar aqueles espaços sendo quem eu era agora, não mais aquela menina assustada e insegura. Meus pés me levaram inevitavelmente ao bairro Jardim das Acácias, onde cresci. As ruas continuavam estreitas, mas agora estavam asfaltadas. As árvores haviam crescido, projetando sombras generosas nas calçadas. Algumas casas foram reformadas, outras permaneciam praticamente idênticas. E então, lá estava ela. A casa amarela de 2 andares com o pequeno jardim frontal, onde nunca me foi permitido brincar. O portão continuava o mesmo, apenas mais desgastado pelo tempo. A pintura descascava em alguns pontos e o jardim, antes imaculadamente cuidado por mim sob as ordens rígidas de Luciana, agora estava mal cuidado, com o mato crescendo entre as flores murchas. Parei em frente ao portão, sentindo um turbilhão de emoções. Ali dentro, vivi os piores anos da minha vida, mas também foi de onde tirei a força para me reconstruir. Estava absorta em pensamentos quando notei a placa pregada no muro. Vende-se. Meu coração acelerou. Uma ideia absurda começou a se formar na minha mente. Peguei o telefone e liguei para o número indicado na placa. Boa tarde.
Estou interessada no imóvel da Rua das Hortênsias, 273. Poderia me dar mais informações? A corretora do outro lado da linha soou animada com a ligação. O imóvel estava à venda há quase um ano, sem compradores interessados devido ao preço e ao estado de conservação que exigia reformas. Quando perguntei quem era o proprietário atual, a resposta me surpreendeu. A casa pertence ao banco agora. Foi tomada em um processo de execução hipotecária da antiga proprietária, uma senhora chamada Luciana Alves. Atualmente ela ainda mora lá como inquilina, pagando um aluguel simbólico por decisão judicial, até que o imóvel seja vendido. A Luciana havia perdido a casa para o banco, a mesma casa que meu pai comprou e deixou para ela depois de sua morte. A ironia era palpável. Gostaria de agendar uma visita, disse, antes mesmo de processar completamente a informação. Claro, quando seria conveniente para a senhora? Amanhã à tarde após as 4. E, por favor, não mencione meu nome à inquilina. Quero que seja uma surpresa. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Não planejava isso, mas o destino havia colocado em minhas mãos uma oportunidade que eu não conseguia ignorar. Não era sobre vingança. Ou pelo menos eu dizia a mim mesma que não era. Era sobre encerramento. Sobre fechar um ciclo que começou com dor e humilhação. Naquela noite, sentada na varanda do hotel com uma taça de vinho, liguei para meu diretor financeiro e pedi um levantamento completo da minha capacidade de investimento. A casa não valeria muito, mas eu queria ter certeza de que poderia comprá-la sem pestanejar. Não por seu valor material, mas pelo simbólico. O curso que ministrei na manhã seguinte foi um sucesso. A sala estava lotada, profissionais da área, estudantes e curiosos, todos ansiosos para aprender com a famosa Ana Carolina Mendes. Vi nos olhos deles o que já havia visto em tantos outros lugares: admiração, respeito, talvez até uma ponta de intimidação. Era estranho pensar que aquelas mesmas pessoas, anos atrás, me veriam como invisível, ou, na melhor das hipóteses, como objeto de pena. Entre os participantes, reconheci alguns rostos do passado. Antigos colegas de escola que agora sorriam e acenavam como se fôssemos velhos amigos. Professores que pareciam orgulhosos, como se tivessem alguma participação no meu sucesso. A hipocrisia social sempre me fascinou. Como o status muda completamente a forma como as pessoas te tratam. Ao final, enquanto assinava certificados e tirava fotos, uma mulher idosa se aproximou timidamente. Você não deve se lembrar de mim, ela disse com voz trêmula. Sou Dona Cida, a merendeira da escola. Mas eu lembrava. Como poderia esquecer da única pessoa que, vez ou outra, separava um pouco mais de comida para mim, percebendo que eu raramente levava lanche de casa? Ou que me dava band-aids quando eu aparecia com os joelhos ralados após ser empurrada no recreio? Claro que lembro, Dona Cida, respondi, abandonando momentaneamente a postura profissional para abraçá-la. A senhora foi muito importante para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sempre soube que você ia longe, menina. Tinha um brilho diferente no olhar, mesmo quando tudo parecia difícil. Conversamos brevemente sobre os velhos tempos, e antes de se despedir, ela segurou minhas mãos com força. Aquela casa não te merecia, querida. Nunca mereceu. Fiquei paralisada. Ela sabia. Provavelmente toda a cidade sabia como eu era tratada, mas ninguém nunca interveio. O silêncio dos outros diante da nossa dor muitas vezes dói tanto quanto a própria dor. Quando o relógio marcou 4 horas, meu coração acelerou novamente. Era hora de enfrentar o passado de frente. Vesti um conjunto discreto, mas elegante. Coloquei meus brincos de diamantes, um presente que dei a mim mesma quando abri a 5ª clínica, e dirigi até o endereço onde cresci. A corretora já me esperava em frente à casa, consultando nervosamente o relógio. Ao me ver, abriu um sorriso profissional. Senhora Mendes, sou Vanessa, da imobiliária Novo Lar. É um prazer conhecê-la pessoalmente.
Confesso que fiquei surpresa quando descobri quem era a interessada no imóvel. Trocamos algumas palavras enquanto ela mexia nas chaves, claramente ansiosa para fazer a venda. Antes de entrarmos, perguntei casualmente: "A inquilina está em casa?" "Sim, avisei que teríamos uma visita hoje." Ela concordou em ficar no quarto dos fundos para não atrapalhar. "Geralmente é assim que fazemos." Assenti, sentindo um misto de apreensão e determinação. Quando a porta da frente se abriu, o cheiro familiar da casa me atingiu como uma onda. Era uma mistura de mofo, comida e algo indefinível que me transportou instantaneamente para a infância. Pisquei várias vezes, tentando afastar as memórias que ameaçavam me derrubar. A casa estava em estado de abandono evidente. Móveis desgastados, paredes manchadas, o piso que um dia foi lustrado agora estava opaco e arranhado. A escada que levava ao segundo andar tinha o corrimão quebrado. Na sala, um sofá poído ocupava o mesmo lugar de sempre, mas a televisão de plasma que meus meio-irmãos tanto adoravam foi substituída por um modelo antigo. "Como pode ver, o imóvel precisa de reformas", a corretora dizia, gesticulando nervosamente. "Mas a estrutura é sólida e a localização é excelente. O preço está abaixo do mercado justamente pela necessidade de investimento na renovação." Eu mal ouvia. Meus olhos percorriam cada canto, cada detalhe, reconectando-me com o espaço que me foi negado. Ali, naquela mesma sala, fui obrigada a servir bebidas em festas enquanto crianças da minha idade se divertiam. Ali, ouvi inúmeras vezes que era um fardo, uma intrusa. Seguimos para a cozinha, onde o cenário de deterioração continuava. Azulejos quebrados, armários sem algumas portas, eletrodomésticos antiquados. A mesa onde eu comia sozinha depois que todos terminavam ainda estava lá, menor e mais desgastada do que lembrava. "E aqui temos o quintal", continuou a corretora, abrindo a porta dos fundos. "É um espaço generoso para o padrão do bairro. O quintal onde eu lavava roupas aos 10 anos de idade. Onde passava horas na horta sob o sol escaldante enquanto meus meio-irmãos jogavam videogame no ar-condicionado." Respirei fundo, controlando as emoções. Foi quando ouvi uma tosse fraca vinda do antigo quartinho de despensa. O lugar que foi meu quarto durante toda a adolescência. A porta estava entreaberta, e através da fresta vi um movimento. "Esse é o quarto dos fundos onde a inquilina está?" Perguntei, já sabendo a resposta. "Sim", respondeu a corretora visivelmente desconfortável. Ela preferiu ficar lá durante as visitas. É o menor cômodo da casa. A ironia era quase poética. O mesmo espaço que me foi designado como caridade agora servia de refúgio para Luciana. Endireitei os ombros e respirei fundo. Gostaria de ver todos os cômodos, inclusive esse. "Mas, senhora Mendes, combinamos com a inquilina que..." "Insisto", falei com a firmeza que aprendi nos negócios. "Se vou comprar a casa, preciso ver cada detalhe." A corretora hesitou, mas acabou cedendo. Aproximou-se da porta e bateu levemente. "Senhora Luciana, desculpe incomodar, mas a possível compradora gostaria de ver todos os cômodos. Seria possível sair por um momento?" Ouvi um suspiro de irritação do outro lado, seguido pelo barulho de alguém se levantando com dificuldade. A porta se abriu completamente, e lá estava ela. Luciana Alves. Minha madrasta. A mulher que protagonizou os pesadelos da minha juventude. Mas não era mais a figura imponente e cruel das minhas memórias. À minha frente estava uma senhora visivelmente envelhecida, com os cabelos grisalhos mal tingidos, roupas simples e olheiras profundas. Seu corpo, antes cheio de energia para me dar ordens, agora parecia frágil e cansado. Nossos olhos se encontraram. Primeiro, vi apenas irritação em seu olhar. Depois, confusão. E, finalmente, um reconhecimento que a fez empalidecer. "Ana Carolina?" Sua voz falhou.
O tempo pareceu congelar naquele momento. Luciana me encarava como se visse um fantasma, enquanto a corretora olhava de uma para a outra, claramente confusa com a situação. Vocês se conhecem? Perguntou Vanessa, quebrando o silêncio tenso que se instalara. Sustentei o olhar de Luciana sem responder imediatamente. 10 anos haviam se passado, mas ainda reconhecia em seus olhos aquele brilho de desprezo que tantas vezes me fez sentir menos que nada. Agora, porém, havia algo novo ali. Medo. Sim, respondi finalmente sem desviar o olhar. Nós nos conhecemos muito bem. Esta foi a casa do meu pai. A corretora arregalou os olhos, finalmente entendendo a situação. Luciana permanecia estática, como se suas pernas tivessem perdido a força. Seus lábios tremiam, tentando formar palavras que não saíam. Vanessa, falei com calma, você se importaria de nos dar alguns minutos a sós? Tenho certeza que a senhora Luciana e eu temos muito a conversar depois de tantos anos. A corretora hesitou, olhando para Luciana como se pedisse confirmação. Minha madrasta apenas assentiu levemente com a cabeça, incapaz de protestar. Claro, sem problemas, respondeu Vanessa, visivelmente desconfortável. Estarei lá fora quando terminarem. Quando a porta da frente se fechou, o silêncio voltou a reinar. Luciana ainda me encarava com uma mistura de choque e incredulidade. Eu mantinha minha postura ereta, deixando que ela absorvesse completamente a transformação da menina maltratada na mulher bem-sucedida que agora estava à sua frente. Você está diferente. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e insegura. As pessoas mudam, Luciana. Algumas para melhor. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Observei o pequeno cômodo onde ela agora vivia. O mesmo espaço apertado onde eu dormi por anos tinha agora uma cama simples, um criado mudo com remédios, algumas roupas dobradas sobre uma cadeira velha e fotografias amareladas presas à parede. Ironicamente, uma delas mostrava meu pai, a única lembrança dele que ela aparentemente guardou. O que aconteceu com você? Perguntei, genuinamente curiosa sobre como ela havia chegado àquele estado. Luciana desviou o olhar, a vergonha finalmente superando a surpresa inicial. A vida, respondeu vagamente. Rodrigo foi para o exterior após a faculdade e nunca mais voltou. Manda dinheiro de vez em quando, mas mal fala comigo. Carla se casou com um homem violento que consumiu todas as nossas economias em apostas e bebida. Quando me separei dele, já era tarde demais. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Adoeci. Os tratamentos eram caros. Tentei manter a casa, mas as dívidas foram se acumulando. O banco executou a hipoteca há 1 ano. Agora pago um aluguel mínimo para continuar aqui até encontrarem um comprador. Cada palavra dela carregava o peso da decadência. Aquela mulher que um dia parecia intocável, que distribuía ordens e humilhações com a segurança de quem jamais cairia, agora estava reduzida a uma sombra. Por anos imaginei esse momento. Fantasiei com 1000 formas de jogar na cara dela tudo o que sofri, de fazê-la provar do próprio veneno. Mas agora, frente a frente com sua decadência, percebi que nenhuma vingança planejada poderia superar o que o tempo já havia feito. E você? Ela perguntou, finalmente erguendo os olhos para mim. Pelo visto, se deu bem na vida. Havia algo na forma como ela disse isso, um misto de admiração relutante e amargura, que me fez perceber. Ela sempre soube que eu tinha potencial. Talvez fosse exatamente por isso que tentava me diminuir constantemente. Porque via em mim algo que ameaçava sua posição, algo que nem eu mesma enxergava naquela época. Sim, respondi simplesmente. Construí minha própria vida, com minhas próprias mãos, sem ajuda de ninguém. Luciana assentiu lentamente, absorvendo o contraste entre nossas trajetórias. O silêncio entre nós dizia mais que qualquer discurso ensaiado. Ela sabia o que havia feito. Eu sabia o que havia superado.
Não eram necessárias grandes declarações. Você veio comprar a casa? Perguntou finalmente, um tremor na voz revelando seu maior medo. Sim. E o que vai acontecer comigo? Era a pergunta que ela temia fazer. A pergunta que continha todo o peso da nossa história, todo o medo da retaliação que ela sabia merecer. Agora os papéis estavam invertidos. Ela era a vulnerável, a dependente, a que implorava com o olhar por clemência. Me aproximei da janela do pequeno quarto, observando o quintal onde passei tantas horas trabalhando sob ordens severas. O limoeiro que plantei aos 12 anos agora estava enorme, carregado de frutos. Algo que plantei havia sobrevivido e crescido, mesmo sem meus cuidados. Isso depende, respondi finalmente, voltando a encará-la. De quê? De você, Luciana. Depende do que você aprendeu todos esses anos. O rosto de Luciana se contorceu numa expressão que eu nunca havia visto antes. Seus olhos, sempre duros e críticos, agora estavam marejados. As rugas ao redor deles pareciam mais profundas, marcadas pelo tempo e pelas escolhas erradas. Eu sei que não mereço nada de você, ela disse com voz embargada. Sei o que fiz. Como te tratei? Sabe mesmo? Perguntei, mantendo a voz firme apesar da emoção que crescia dentro de mim. Tem ideia do que é para uma criança ouvir diariamente que é um fardo? Sentir que não pertence à própria casa? Ser tratada como serviçal enquanto assiste outros filhos receberem amor e cuidado? Luciana baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Suas mãos enrugadas tremiam levemente sobre o colo. Não tinha o direito, murmurou. Seu pai, ele te amava tanto. Era o jeito dele olhar para você que me deixava furiosa. Mesmo doente, perguntava por você primeiro quando chegava em casa. Aquela revelação atingiu meu coração como uma flecha. Papai perguntava por mim primeiro. Esse pequeno detalhe, escondido de mim por tantos anos, era uma confirmação do que eu sempre quis acreditar. Que ele me amava, que se importava, que eu não estava completamente sozinha, mesmo quando parecia estar. Por que escondeu isso de mim? Exigi saber, sentindo a voz falhar pela primeira vez. Por que me fez sentir que nem meu próprio pai me queria? Porque eu era mesquinha, respondeu com uma honestidade crua que me surpreendeu. Porque estava com raiva da vida, do câncer que levou Jorge, das dívidas que ele deixou, da responsabilidade de criar 3 filhos quando só queria cuidar dos meus 2. Descontei em você porque era mais fácil ter alguém para culpar. Suas palavras não eram uma justificativa. Ambas sabíamos que não havia justificativa possível para anos de maus tratos a uma criança. Mas era uma confissão. Um reconhecimento da culpa que ela carregou todos esses anos, mesmo que nunca tenha demonstrado. Quando você foi embora, continuou ela, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto envelhecido. Parte de mim sentiu alívio. Mas outra parte sabia que havia cometido um erro terrível. Que havia falhado não só com você, mas com Jorge, com a promessa que fiz a ele de cuidar da filha dele como se fosse minha. Senti minha própria visão embaçar com lágrimas contidas. Não queria chorar na frente dela. Não queria mostrar qualquer fragilidade, mas as emoções represadas por tanto tempo transbordavam sem permissão. Por anos esperei que você voltasse, disse Luciana, para pedir perdão, mas os anos passaram e entendi que você nunca mais pisaria nesta casa. E quem poderia culpá-la? Um silêncio pesado caiu entre nós. Pela janela do pequeno quarto, vi que o céu começava a escurecer. O dia estava chegando ao fim, assim como um ciclo da minha vida. O que faria se estivesse no meu lugar agora? Perguntei finalmente. Se tivesse o poder de decidir o destino de alguém que destruiu sua infância? Era uma pergunta honesta. Queria entender se ela havia realmente mudado, se era capaz de enxergar além do próprio egoísmo que a consumiu por tantos anos. Luciana levantou o olhar lentamente, encarando-me com uma resignação que revelava que ela já havia pensado muito sobre isso. Eu provavelmente faria o pior, admitiu com franqueza dolorosa.
Porque nunca tive sua força, Ana Carolina. Nunca tive sua dignidade. Essas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Não era adulação ou tentativa de manipulação. Era uma verdade crua sobre quem ela era e sobre quem eu havia me tornado apesar dela, não por causa dela. Na verdade, continuou, acho que já está fazendo mais do que eu merecia apenas por estar aqui, me ouvindo, em vez de simplesmente me expulsar sem explicações. Ela então fez algo que me deixou completamente desconcertada. Com dificuldade, apoiando-se na beirada da cama, Luciana se levantou e, para meu espanto, ajoelhou-se à minha frente. Me perdoa, disse ela, com a cabeça baixa e os ombros curvados pelo peso da culpa. Por tudo. Sei que não mereço. Sei que é tarde demais. Mas preciso pelo menos tentar. A imagem da mulher que tanto me aterrorizou agora reduzida a esse gesto de humilhação voluntária era perturbadora. Não era isso que eu queria. Nunca foi sobre quebrar alguém, mas sobre reconstruir a mim mesma. Levante-se, Luciana, falei, estendendo a mão para ajudá-la. Não é assim que resolveremos isso. Ela aceitou minha ajuda com hesitação, seus dedos trêmulos encontrando os meus. O contato físico, o primeiro em mais de uma década, enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Por um breve instante, éramos apenas duas mulheres vulneráveis, conectadas por uma história dolorosa e compartilhada. Eu não tenho obrigação nenhuma de perdoar você, disse com firmeza, enquanto a ajudava a se sentar na beirada da cama. E nem você tem o direito de exigir esse perdão. Ela assentiu em silêncio, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Mas também não vim aqui para me vingar, continuei. Essa menina magoada e ressentida não existe mais. A mulher que sou hoje não precisa diminuir os outros para se sentir poderosa. Uma batida leve na porta nos interrompeu. Era a corretora, visivelmente ansiosa. Desculpem a interrupção, mas precisamos concluir a visita. Já está ficando tarde. Só mais um momento, por favor, pedi. Quando voltamos a ficar a sós, olhei profundamente nos olhos de Luciana. Vou comprar esta casa, anunciei. E quanto a você, não vou despejá-la. Seus olhos se arregalaram em surpresa e descrença. Mas por quê? Depois de tudo? Não é por você, interrompi. É por mim. Porque preciso me libertar desse passado. Porque mereço seguir adiante sem o peso do rancor. Na manhã seguinte, assinei os papéis da compra na imobiliária Novo Lar. O procedimento foi rápido. Paguei à vista, sem negociações. A expressão de espanto da corretora quando transferi o valor integral sem pestanejar foi quase cômica. Para ela, era uma quantia considerável. Para mim, apenas uma fração dos meus investimentos mensais. A senhora pretende se mudar para cá? Perguntou Vanessa enquanto me entregava as chaves da propriedade. Não, tenho outros planos para o imóvel. Saí da imobiliária e dirigi até um café no centro da cidade. Havia marcado um encontro com Luciana para discutirmos os termos da nova situação. Escolhi um lugar público, neutro, onde nenhuma de nós teria a vantagem emocional do território familiar. Ela chegou pontualmente, vestindo o que claramente era sua melhor roupa. Um conjunto de saia e blazer desbotado que devia ter uns 15 anos. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados, e percebi que havia se esforçado para parecer apresentável. A insegurança em seus movimentos era palpável enquanto se aproximava da mesa onde eu a esperava. Obrigada por vir, disse, indicando a cadeira à minha frente. Pedi café para nós duas e esperei que a garçonete se afastasse antes de continuar. Como prometi ontem, não vou despejá-la, comecei, retirando uma pasta da minha bolsa. Mas também não acredito em caridade sem propósito. Aprendi que ela pode destruir tanto quanto ajudar. Abri a pasta e deslizei um documento sobre a mesa. Era um contrato, redigido às pressas pelo meu advogado na noite anterior. Este é um contrato de locação, expliquei.
Estabelece que você pode continuar morando na casa por um aluguel simbólico de R$ 100 mensais, pelo período de 5 anos, com possibilidade de renovação. Luciana pegou o documento com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as cláusulas. Há algumas condições, continuei. Primeiro, você precisa cuidar adequadamente do imóvel. Segundo, deve se comprometer a fazer acompanhamento psicológico regularmente. Já providenciei uma profissional que aceitou atendê-la por um valor que cabe no seu orçamento. Ela ergueu o olhar surpresa. Por que está fazendo isso? Como disse, não é por você, respondi com honestidade. É por mim, por aquela menina que fui. Porque ela merece ver que sua história não foi escrita apenas com injustiça e dor. Tomei um gole do café antes de continuar. Mas também porque acredito que as pessoas podem mudar, que podem aprender com seus erros, se tiverem a chance. Estou lhe dando essa chance, Luciana. Não por pena, mas por acreditar no poder da transformação. Eu me transformei. Talvez você também possa. Havia também uma terceira razão que não mencionei: meu pai. Aquela revelação de que ele perguntava por mim primeiro, mesmo nos seus dias mais difíceis, havia tocado algo profundo em mim. Talvez, em algum lugar, ele pudesse ver esse gesto como uma forma de honrar sua memória, de mostrar que a filha dele havia se tornado alguém melhor do que as circunstâncias permitiam prever. Não sei se mereço isso, disse Luciana, enxugando uma lágrima teimosa. Provavelmente não merece, concordei sem rodeios. Mas não se trata de merecer. Trata-se de escolher ser diferente do que você foi comigo, de quebrar o ciclo. Empurrei uma caneta em sua direção. A escolha é sua. Pode assinar e aceitar essa nova chance, com todas as suas condições, ou pode recusar e procurar outro lugar para morar em 30 dias. Sem hesitar, ela pegou a caneta e assinou o contrato. Quando terminou, nossos olhares se encontraram novamente, e vi algo que nunca havia visto em seus olhos antes. Gratidão genuína. Obrigada, disse simplesmente. Não me agradeça ainda, respondi, guardando o contrato assinado na pasta. Agradeça com ações, com mudanças reais. É a única forma de gratidão que tem valor. Nos despedimos formalmente, sem abraços ou promessas vazias de mantermos contato. Não éramos família, nunca havíamos sido. Talvez nunca seríamos. Mas algo havia mudado entre nós. Um reconhecimento mútuo de que o passado, por mais doloroso que fosse, não precisava determinar o futuro. Enquanto caminhava para o carro, senti um peso enorme deixar meus ombros. Não era perdão, exatamente. Era algo mais complexo e mais libertador. Era a escolha consciente de não permitir que o rancor definisse quem eu era ou as decisões que tomava. 6 meses se passaram desde aquele encontro em Ribeirão das Flores. Voltei para minha vida na capital, mergulhando nos negócios e nos novos projetos que sempre me aguardavam. Abri mais 2 clínicas, lancei uma nova linha de produtos que se tornou sucesso imediato, e fui convidada para dar palestras em eventos internacionais. Raramente pensava em Luciana ou na velha Casa Amarela, agora legalmente minha. Nosso acordo funcionava à distância. Ela depositava o valor simbólico mensalmente, e meu assistente verificava ocasionalmente se as condições do contrato estavam sendo cumpridas. Foi numa dessas verificações rotineiras que recebi uma surpresa. Meu assistente enviou fotos da propriedade, mostrando mudanças significativas. O jardim, antes abandonado, agora exibia flores coloridas cuidadosamente plantadas. A fachada havia recebido uma nova pintura, não mais amarela, mas de um tom suave de azul. E no portão, uma pequena placa artesanal dizia: Lar da Reconstrução. Junto com as fotos, veio uma carta. Reconheci imediatamente a caligrafia de Luciana, agora mais trêmula pela idade, mas ainda distintiva. Ana Carolina. Não espero que leia esta carta, e compreenderei se escolher descartá-la sem abrir. Ainda assim,
Sinto que preciso escrever estas palavras, mesmo que sejam apenas para mim mesma. O acompanhamento psicológico que você condicionou no nosso acordo tem sido a experiência mais difícil e mais transformadora da minha vida. Pela primeira vez, sou forçada a olhar honestamente para minhas ações, para a pessoa cruel que fui com você e para as razões por trás dessa crueldade. Descobri que muito do meu ressentimento vinha da inveja. Você era tão parecida com seu pai, não apenas fisicamente, mas na sua essência, na sua força interior, na sua capacidade de ver beleza nas pequenas coisas. Qualidades que eu sempre admirei nele e nunca encontrei em mim mesma. Também compreendi que meu medo de não ser suficiente me levou a tentar diminuí-la, como se pudesse me elevar reduzindo você. Que estratégia equivocada e mesquinha! Enquanto eu tentava apagar sua luz, você apenas brilhava mais forte longe de mim. Não estou pedindo perdão? Você deixou claro que esse não era o propósito do nosso acordo. Estou apenas compartilhando que, pela primeira vez em muitos anos, estou tentando ser uma pessoa melhor. Não para receber aprovação ou benefícios, mas porque finalmente entendi que essa é a única forma de encontrar paz. Transformei a antiga despensa, o quarto que lhe ofereci por tantos anos, em um pequeno santuário de memórias do seu pai. Fotos que escondi de você, cartas que ele escreveu, objetos que eram importantes para ele. Se um dia desejar vê-los, estarão aqui. Quanto à casa, tenho tentado dar a ela o cuidado que nunca dei quando era verdadeiramente minha. Cada flor plantada, cada parede pintada é uma forma de reparação, não apenas do espaço físico, mas do espaço emocional que destruí com minhas ações. Com respeito e gratidão, Luciana. Rele a carta várias vezes, deixando que as palavras penetrassem lentamente. Não senti a emoção avassaladora que poderia esperar. Nem perdão instantâneo, nem raiva renovada. O que senti foi uma aceitação tranquila de que a vida segue seu curso, de que as pessoas podem, de fato, mudar, mesmo quando pensamos que é tarde demais. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento com vista para as luzes da cidade, pensei no incrível caminho que percorri. Da menina que dormia num colchonete à empresária respeitada, com seu nome em letreiros luminosos. Da criança que comia sobras à mulher que jantava em restaurantes estrelados. Da adolescente insegura que saiu de casa com R$ 40 à adulta confiante que comprou essa mesma casa anos depois. Minha história não começou com justiça. Começou com abandono, rejeição e dor. Mas o poder de escrever o final sempre esteve em minhas mãos, mesmo quando eu não sabia disso. E escolhi escrevê-lo não com vingança, mas com dignidade. Peguei meu celular e, após um momento de hesitação, enviei uma mensagem curta para o número que meu assistente havia incluído nos relatórios. Recebi sua carta. Continue cuidando bem do jardim. As flores sempre foram a parte mais bonita daquela casa. Não era perdão. Não era amizade, era simplesmente reconhecimento, de que ambas estávamos tentando, cada uma à sua maneira, construir algo melhor sobre as ruínas do passado. Guardei o celular e respirei profundamente o ar da noite. Estava em paz. Não porque esqueci o que sofri, mas porque escolhi não deixar que esse sofrimento definisse quem eu era ou quem poderia me tornar. A menina que um dia comeu sobras agora possuía um império. A criança que dormia entre traças agora tinha seu nome em letreiros. A adolescente que saiu com uma mochila rasgada agora voltava de cabeça erguida. Não por vingança, mas por uma vitória muito maior. A conquista de si mesma. E para qualquer pessoa que já se sentiu pequena, invisível ou indesejada, minha história serve como lembrete. Seu valor não é definido pelo modo como os outros te tratam. É definido pela força com que você se levanta cada vez que tentam te derrubar. Você tem o poder de reescrever sua história, de transformar dor em propósito, de construir beleza a partir das cinzas. E essa, talvez, seja a maior vingança de todas. Não contra os outros, mas contra o destino que tentaram impor a você. Qual é sua história de superação? O que você transformou a partir da dor?
Compartilhe nos comentários e inspire outras pessoas com sua jornada.